Santo Agostinho dizia ainda na Idade Média que se fossem fechados todos os lupanares, o mundo convulsionaria. Por isso que se tolera até hoje. Então, permite proibindo. Então, isso dá aso a muita coisa. Isso dá aso à chantagem, isso dá aso ao suborno, isso também é segurança. Rufianismo, tirar proveito da prostituição alheia. Rufianismo é um cafetão. Crime. Aqui um detalhe, contratar prostituta não é crime. Olha o legislador lá no charuto. Tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, artigo 231, e tráfico interno, artigo 231A, é promover, facilitar, induzir o deslocamento de pessoas. Isso começou na Europa, lugares pobres. A gente viu aquela menina passando por isso. Vamos lá para Porto Alegre, que lá tem mercado para te pagar dinheiro do teu corpo, não precisa fazer nada. A pessoa que faz isso, e a pessoa que está em todo esse intercrimes no caminho do crime, ela responde por esse crime. Se é para o exterior ou vem do exterior, é um crime. Se é interno dentro do país, é outro crime. Aqui o último capítulo, eu já fui avisado, já tenho 10 minutos, então eu vou ser breve. O traje público ao pudor, isso aqui eu pessoalmente considero um absurdo, e acho que vocês vão também considerar. Eu vou ler esse artigo e depois peço que vocês deem uma olhada na livraria. Claro, primeiro, praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Crime. O ato obsceno está bem aberto, o legislador teve pudores de dizer o que é ato obsceno, o que é lascívia, e ficamos nessa. Teve um caso agora de uma senhora que chamou a polícia porque um casal de namorados estava fazendo atos libidinosos no carro, debaixo da árvore no escuro. Foram processados, foram absolvidos no Tribunal de Justiça, porque disse: olha, essa senhora não tinha nada que queria olhar, que eles estavam fazendo lá dentro. Mas entrou no ato obsceno. Isso é verdade, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda para fim de comércio, distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Quem tem Playboy em casa sem o obsceno, eu lembro que na época que os Mamonas morreram, numa página tinha os cadáveres deles estraçalhados, na outra tinham 2 seios censurados. O que é obsceno? Quem vende, distribui ou expõe à venda ao público qualquer outro dos objetos referidos nesse artigo. Realize em lugar público acessível ao público representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. Realize em lugar público acessível ao público ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. Claro, aqui o que os julgadores dizem? Uma intenção não era obscena, a intenção dela não é fazer o ato obsceno, é ganhar dinheiro, então não é crime. E assim fica. A pena aumenta de todos esses crimes se resultar em gravidez ou se resultar em doença. De modo geral é isso. Eu só queria fazer uma consideração final para que saibamos assim, o direito penal tem o seu destinatário. O direito penal não pode ser usado sempre. A gente pode resolver muita coisa com ação civil. Se eu fiquei ofendido com um ato obsceno, eu posso entrar com uma ação com dano moral, eu não preciso chamar a polícia. Eles têm mais do que fazer. E ressaltar a importância agora de que o crime é contra a dignidade sexual e não contra o costume. E dizer por último que às vezes um charuto é só um charuto. Agradeço a presença de vocês, muito me honrou. Estou à disposição aqui, Carmela, o que for preciso. Vai dar uma salva de palmas, então, né? Quero agradecer, professor. Eu acho que essa evolução pela passagem dos costumes e de como isso era visto antigamente e hoje, como está sendo previsto, é muito importante. E acho que ainda vai haver muitos questionamentos e muitas incógnitas sobre digamos, até onde vai a liberdade do outro, né? Daquilo que ela vai estar fazendo. E pode ser que um tribunal vai pensar diferente de outro numa situação como essa que o Tribunal de Justiça julgou. Eu vou disponibilizar o microfone para quem tiver interesse em fazer pergunta. Alguém gostaria de fazer pergunta?
sobre o tema que a gente falou, sobre o tema paralelo a esse também. Eu sei que recentemente o professor teve essa questão, teve um casal transando na praia, agora foi lá na Europa, se não me engano, não sei se vocês viram isso, e deu tempo de eles praticarem uma boa, terminou, veio a polícia e eles já tinham ido embora, daí não tiveram como fazer nada. Há pouco tempo atrás, isso foi mês passado, na Itália, um cidadão foi condenado por estupro porque não pagou a prostituta. Nós temos todas essas questões ainda muito nas nossas cabeças, muito mal colocadas. A gente vai aprendendo aí. Eu acho que essa integração e essa capitulação ao longo da história, não só aqui no Brasil, é importante porque a gente cada vez mais está... que os impactos de uma cultura de outro país está fazendo diferença aqui na nossa realidade. Então, acho que é importante. Vou perguntar de novo, alguém gostaria de fazer? Professor, eu queria que tu deixasse teu e-mail para quem, então, depois se quisesse formular alguma pergunta, conhecer mais o trabalho. No início da palestra a gente não comentou, mas eu acho que é importante ressaltar o professor Paulo Ricardo Soliani, ele é advogado, é sócio administrador como? Sobes Juliano, advogado associados, e é especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Uniriter e está fazendo mestrado em Ciências Criminais pela PUC. Então, muito obrigada, professor. Seu contato agora, que eu acho que é importante deixar, que eu não deixei tu falar, agora vamos para o contato. Muito obrigado, Carmela. Eu posso ter um material, eu fiz um resumo aqui, eu posso mandar, se alguém quiser, eu tenho livros para indicar. É Paulo Soliani, SULIANI, @gmail.com. Eu vou passar o microfone para a colega, pedir para dizer o nome, a profissão e a pergunta. Pode falar em latim se quiser, não precisa dos termos, não precisa ter vergonha. Boa noite, professor. Gostaria de lhe perguntar o seguinte: o estupro, muitas vezes, ele não é dado assim como violência, acontece, mas sem violência. E como é que isso aí é provado que realmente houve um estupro? Esse é um tema que eu queria tratar e acabei me esquecendo. O estupro, antigamente, se falava muito da liberdade sexual. Uma moça que foi estuprada há pouco tempo atrás teve seu agressor absolvido porque ela pediu para ele usar camisinha. O que se entendeu? Se ela pediu para usar camisinha, porque ela consentiu. Eu, se sou uma mulher que está sendo estuprada, ou um homem, agora se eu estiver sendo estuprado, tem aquela história, relaxa, mas é verdade. Eu não vou querer brigar com o estuprador, para além de ser estuprado, ser agredido ou até morto. Essa questão é importante. Então, a importância da dignidade sexual ser violada, sem violência, com consentimento, mas é aquele consentimento difícil, é aquele consentimento para não apanhar, para não morrer. E a prova como é que fica? Nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem mais valor do que em qualquer outro crime, por essa dificuldade probatória. Acho que essa é a tua dúvida, né? A dificuldade probatória existe. A palavra da vítima vale mais. Há casos de condenação só com a palavra da vítima. E a matéria de prova, a matéria de processo é casuística. É difícil. A prova do crime sexual é difícil. A prova da violação sexual em crianças e em adultos é dificílima. Geralmente isso é feito no escuro, quando ninguém vê, e a prova é só a palavra de um quando é a palavra do outro. Realmente é difícil. Realmente é difícil. Aí a necessidade, aí entra uma outra questão do policiamento preventivo, de resolver problema social com política social e não com política penal. Por que onde acontecem maiores casos de estupros não tem uma igreja aberta de noite ou um policial passeando? Por que chegam 10 policiais fazendo estardalhaço depois que o crime já aconteceu? São essas questões de política criminal. Mas aí é outro assunto para outra palestra.